Olá! Tô no nosso horário. Entra aí, gente. Vamos chegando. Vamos nos preparar para nossa live de hoje. Preparei o nosso assunto. Preparei o nosso assunto de hoje com muito carinho para vocês. Como vocês estão? Estão bem? Estão me escutando bem? Coloca um joinha, um ok aí, se vocês estão me escutando bem, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Som tá bom? Se eu tô falando num tom que vocês estão me ouvindo, na altura da minha voz. Bota um ok aí para mim saber. Para eu saber. Hoje, então, né, a gente teve um dia de trabalho, ontem foi feriado, a gente tá tava mais descansado ontem, hoje é mais correria, mais coisa para fazer, bem cansativo, inclusive esse horário, como eu fui desafiada a fazer essas lives aqui, então agora eu vou ter que estudar horários que fiquem bons para desenvolver essas lives, né? Então a gente vai repensar esses horários, mas a princípio esse horário vou seguir, vamos ver como é que vai ficar. Aí a gente vai modelando. Como é que fica esses horários para vocês? Depois eu vou deixar lá nos stories, vocês me falam se esse horário tá bom ou qual horário ficaria bom para vocês conseguirem participar da live, tá bom? Então, hoje é dia 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização. Eu separei uma frase de Paulo Freire sobre a alfabetização. A alfabetização é muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. Importante, né, gente? É importante a alfabetização para ser uma pessoa crítica, para ter uma leitura de mundo. Eu achei bem interessante que eu vi uma criança lá na educação infantil que vê um livrinho, né, que é um gibi, né, no caso, mas que vê um livrinho e o livrinho não faz parte da realidade dela, do que ela está vivendo ali na educação infantil, para essa leitura de mundo. Mas conforme ela tá vendo as coisas que estão acontecendo ali naquele livrinho, é uma forma dela ler o mundo. Que legal, né? A gente diz que vai para educação infantil, só brinca, não. No momento que ela tá vendo ali aquelas imagens, ela está desenvolvendo a habilidade de ler o livro, de ler a vida, né? Uma leitura de mundo, das coisas que acontecem. Muito interessante. Então, a alfabetização, ela faz parte dessa habilidade, né? Desenvolver essa habilidade. É muito legal. Eu amo alfabetizar. Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. E é um trabalho lindo e que está sendo bem difícil ultimamente aqui no nosso país da gente desenvolver. E agora com a pandemia, muitas crianças ficaram com os pais, né? Com essas aulas remotas e tal. Os professores sabem da dificuldade que está sendo esse ano e muitas crianças vão regredir, essa é a verdade. Por isso que eu tô aqui, porque eu acho que as crianças, elas vão precisar de professores capacitados para desenvolver, além da sala de aula, e às vezes a gente, por não saber como fazer, não vai, né, atender essas crianças que a gente pode fazer uma renda extra, né, e vai ter essa possibilidade. Então aqui eu quero desenvolver junto com vocês. Quem quiser aprender sobre empreender com aulas particulares, com foco na alfabetização, aqui eu quero deixar esse espaço para aprendizagem, para a gente trocar, que assim fica mais fácil, né, ter uma pessoa que nos dá essa direção, né? Eu quero fazer esse trabalho aqui, nesse canal. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Nájila Cardonete, eu sou pedagoga,
Sou alfabetizadora, tenho um espaço no qual eu faço atendimentos, mas eu também atendo a domicílio, já trabalho com isso. Esse ano é um ano atípico, né? Então tá complicado para desenvolver esse trabalho, mas acredito que o cenário vai ser fértil, solo fértil para desenvolver esse trabalho, e é por isso que eu tô aqui. Eu vejo que tem problemas educacionais com os professores, muitos vão ficar desempregados, então essa vai ser uma oportunidade. Eu tô aqui para ser a ponte, para levar você, professor do lado que tá no ponto A, para o lado B, pro ponto B, que seja a ponte do conhecimento para te ajudar a fazer isso, tá? Porque o nosso objetivo é alcançar crianças e alcançar as famílias a desenvolverem essa aprendizagem com autonomia, né? Porque vai ter bastante dificuldade, sim. O tema de hoje da live é medo. Vamos falar do medo. Medo de dar aula particular. Por que a gente sente medo? Vamos falar a verdade. A gente sente medo porque quando a gente termina a graduação, e aqui eu quero falar com pedagogos formados, estudantes de pedagogia, eu quero falar com pedagogos recém-formados, inclusive, que não entraram ainda, não fizeram concurso público, não foram chamados e daqui a pouco só vão para a educação infantil, só se colocam na educação infantil e que a gente pode trabalhar em outra área, né? Em outro setor na educação e se colocar. Mas na graduação a gente não se sente capacitado para isso, e aí então a gente diz, sou formado em pedagogia, e daí eu não sei fazer. É assim que a gente se sente, né? E por isso que a gente sente medo. E eu tô aqui para contribuir, porque eu também senti esse medo e fui atrás de capacitação para poder desenvolver o que era a minha paixão, trabalhar com a alfabetização. E as primeiras crianças que eu comecei a alfabetizar, eu via que o que eu sabia em alfabetização não funcionava mais. Não funcionava. Família silábica, criança não consegue associar e tem muita dificuldade. Então, eu tô aqui para falar sobre isso e para acabar com o medo, porque o medo, ele é bom. Sabe por que o medo é bom? Porque o medo, ele nos deixa atentos, faz com que a gente fique atento. Quando a gente não sente medo, o medo é uma forma de proteger, de nos proteger de um mal que a gente possa fazer pra gente mesmo. Então, se eu não tenho medo de nada, eu posso fazer alguma coisa que venha me prejudicar. Então, o medo é bom, porque quando eu sinto medo, eu vou prestar atenção do que eu vou fazer, daquilo que eu vou fazer, que eu tô fazendo, tá certo, tá errado, eu vou olhar diferente. Quando eu não sinto medo de nada, vamos supor, tem um precipício, eu vou lá e me atiro, quebro a cara, morro. Por quê? Porque eu não senti medo, eu vou lá, quebrei a cara, morri, me ferrei, não tenho medo. Então, o medo é bom, porque ele te faz atento, te faz prestar atenção, faz analisar. Então, o medo, ele é bom. Ele só não é bom quando ele te bloqueia, quando ele não permite que tu avance. E aí é outra coisa, daí é pânico. Daí pânico, tu tem que se tratar, tomar remédio, procurar especialista, psicólogo, enfim, né? Mas o medo em si, ele é bom. E tem duas formas que eu aprendi e que eu coloquei em prática para acabar com o medo, o sentimento que eu tava sentindo. Vamos dar um exemplo. Quando a gente entra num quarto escuro, assim, a gente sente um medo porque tá escuro, tu não tá enxergando o que tem ali. Aí tu tá com medo, né? Tu tem medo do novo, tu tem medo de não saber aonde tu vai, o que vai acontecer, uma coisa nova que tá acontecendo, tu não sabe o que vai acontecer ali, aí tu sente medo. Mas quando tu sabe o que vai acontecer, tu sabe onde tu vai pisar, quando tu acende a luz e tu enxerga, pronto, o medo vai embora, tu não sente mais medo. Isso que eu quero passar aqui para vocês, porque eu perdi o medo de duas formas. Uma,
Eu construí um conhecimento básico. Isso direcionado para alfabetização, tá, gente? Eu quero deixar bem claro que a minha fala aqui é para alfabetização ou para qualquer outra aula particular que vocês queiram fazer, seja ela qual for, matemática, enfim. Façam um conhecimento básico para perder o medo daquilo que vocês querem fazer. Construam um conhecimento básico. Por que eu vou falar um conhecimento básico? Porque o conhecimento, ele não tem fim. Você vai estudar, tu vai estudar, tu vai estudar, e tu vai estudar, e tu vai estudar. E tu vai sempre querer aprender mais e vai sempre pensar que tu não sabe nada. Ai, eu não sei nada. Ai, eu nunca chega, não tem fim. O conhecimento, ele não tem fim. Quanto mais tu estuda, mais tu sabe que tu menos sabe. Mais ou menos isso. Então, para te perder o medo de dar aula particular, tu faz um conhecimento básico, constrói um conhecimento básico. E depois que tu construiu aquele conhecimento básico, não adianta de nada, porque tu continua com medo se tu não for lá e praticar. Tem que praticar. Então, são duas coisas para perder o medo. Conhecimento básico, constrói e pratica. No momento que tu constrói um conhecimento básico e começa a praticar, a prática faz tu perder o medo. Vou falar um negócio pra ti. Quando uma pessoa que já dirige, tá? Há 20 anos dirige, bastante tempo. Pergunta pra ela se ela tem medo de dirigir. Ela vai te responder que ela não tem medo de dirigir. Ela não tem medo de dirigir. Por que ela não tem medo de dirigir? Porque ela tem a prática. Ela já faz aquilo tanto tempo que ela não tem mais medo. Agora, uma pessoa que está tirando a primeira habilitação, pergunta para ela se ela tem medo de dirigir. Ela tem medo de dirigir. Ela não tem pânico, porque se ela tivesse pânico, ela não dirigia. Mas ela tem medo. Ela tem medo, por quê? Porque ela não tem aquela prática. Então, quando tu não tem a prática, tu tem o medo. E quando tu aprende a dirigir, tu tem o conhecimento. Daí tu sabe o que tu tem que fazer. E aí, para perder o medo, tu vai e pratica. Tu vai praticando. E o medo vai embora. E é isso que a gente tem que fazer. Pra gente perder o medo de fazer os atendimentos particulares. A gente vai construir um conhecimento básico sobre a alfabetização. Aqui, especificamente, eu vou passar sobre isso, a alfabetização. Eu vou passar para vocês o conhecimento básico que eu tenho sobre a alfabetização para vocês poderem ir praticar. Praticar. Como que eu comecei a praticar? Como se fosse fazer estágio. Assim. Simples assim, como se fosse fazer um estágio. Conhece alguém que tá precisando? Vai lá e faz. Ah, de graça? Um preço bem baixinho? Isso! Faz assim. E aí tu vai praticando. Mas antes do conhecimento, não. Constrói um conhecimento básico. Constrói um conhecimento básico, que aí esse medo, ele vai embora. E aí depois que tu avançou, tu fez aquele conhecimento básico, aí sim, tu vai aos poucos. Porque nós, professores, a gente ama estudar. E a gente tem um vício que faz muito mal para a saúde nossa mental. Porque a gente estuda, lê, lê. E aquele conhecimento fica assim, ó, acumulado, né? Obesidade cerebral. E não bota em prática aquilo. E aí tu fica acumulando e a tua cabeça fica, ó, só enchendo. Não pode. Faz um conhecimento básico. Bota em prática. E aí depois vai para outro conhecimento e assim aos poucos, senão dá problema. Isso aí. Então, assim, aqui nesse canal eu quero passar os meus conhecimentos básicos para essa terra fértil que eu vejo que vai ter muita criança precisando de atendimento, tá? Vai ter, porque muitas crianças estão paradas e aí deram uma regredida, vão regredir na educação, e aí vai precisar desse professor. E o que eu digo dos pedagogos? Os pedagogos,
a base da educação. A gente trabalha com a educação infantil e a gente trabalha com os anos iniciais até o 5º ano. E a base é essa. A base é a alfabetização. Porque os pais chegam, nos procuram no 3º, no 4º, no 5º, porque roda. Aí tu vai ver, a criança não sabe, não vai bem em matemática. Não, ela não vai bem em matemática porque ela não consegue interpretar os problemas matemáticos, ela não consegue ler a prova, é por isso que ela vai mal. E aí eu tenho que trabalhar a alfabetização para ela desenvolver. Então eu preciso desse conhecimento básico para mim poder, pedagogo, perder o medo de ir lá e fazer o que tem que fazer, porque tem muita criança precisando da gente, muita família precisando, pedindo socorro. E qual que é o teu propósito? Qual foi o teu chamado? Tu é professora. E agora a gente está nesse momento novo, esse momento de pandemia, esse momento que vai passar, as aulas vão voltar o ano que vem, não sei quando é que isso vai voltar. E essas crianças estão precisando, porque essa família, hoje eu vi uma reportagem sobre o Cortella, falando sobre isso, que deu para perceber que a sociedade ela não é escolarizada e que as crianças estão sofrendo por isso. Os pais não conseguem ajudar, na maioria das vezes, as crianças, né? Então, nós professores, a gente tem esse chamado, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer uma renda extra, a gente pode migrar da nossa profissão que a gente não tá feliz para uma outra. Agora, como que a gente faz isso? A gente faz isso mais fácil com uma pessoa que nos ajuda, porque quando a gente não tem essa referência dessa pessoa que faz esse trabalho, no meu caso que eu sou empreendedora educacional, é muito difícil, eu não convivo com pessoas que são empreendedoras educacionais, eu não tenho isso. Então, por isso que eu tive essa ideia de vir aqui, entregar todo o meu conteúdo para vocês, entregar tudo que eu sei para vocês, porque as crianças e as famílias estão precisando e vão precisar. E o solo tá fértil, tá fértil. E aí, então, eu quero contribuir e fazer esse convite para vocês. Se vocês, colegas professores, pedagogas, estão interessadas em se abrir para um novo, escutar, né? Estudar, se aprimorar, a conhecer quais são os procedimentos para fazer esse atendimento, o que vai encontrar, como é que vai fazer encaminhamentos. Muitas vezes encontramos crianças precisando de encaminhamento para outros profissionais e a gente precisa fazer isso. Como que se faz isso? Isso nos atendimentos individualizados nós como pedagogos temos que fazer, porque a gente não lauda ninguém, mas a gente encontra muitas crianças mostrando, né, seus transtornos. E às vezes nem é transtorno também, né? Às vezes é problema, bloqueio psicológico e a gente precisa encaminhar essa criança para um profissional, um psicólogo, às vezes um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, às vezes é um fono e a gente não sabe como fazer isso. E a gente precisa encaminhar essa criança, né? Ajudar essa família. Então eu tô aqui para, através desse perfil, né, passar todas essas informações, tudo que eu sei para vocês eu vou passar aqui, é por isso que eu tô fazendo essas lives, que é para ficar divulgado, para divulgar o que eu tô fazendo. Esse canal é para isso, para passar sugestão de atividade, para a gente conversar, porque é muito mais fácil a gente crescer fazendo trocas, né? Uma com a outra, a gente ensina, a gente aprende, é uma troca, né? Vocês daí, eu daqui, e a gente consegue avançar e aprender junto. Então, eu queria finalizar a live dizendo para vocês que eu tô aqui à disposição. A princípio, eu quero fazer lives todos os dias. E amanhã eu quero começar com o primeiro conteúdo básico. Primeira tema de alfabetização básico, que é níveis de escrita, coisas muito importantes, que a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação da onde a criança tá. Então eu quero tratar amanhã
a live vai ser sobre níveis de escrita, tá bom? Então, vamos tirar um print? Tira um print pra mim da live de hoje. Deu? Então, eu quero agradecer vocês pela presença de vocês e amanhã, então, níveis de escrita. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são uns amores. Divulguem para colegas que precisam de informação, às vezes é até para dentro de sala de aula mesmo. É bom ter esse conhecimento que muitas vezes a gente não aprende lá na faculdade. Tá? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Vocês são os amores. Até amanhã, Lica. Até amanhã, querida. Um beijo. Tchau.